Boa tarde a todos. Antes de mais nada, peço desculpas às professoras, a ausência, a prazo, sair com dor de cabeça, tomar uma medicação mais forte, por causa foi muita honra, muito prazer de estar aqui, de estar iniciando uma participação no projeto que tem trata a cidade de uma maneira tão particular e absolutamente tão sensível quanto essa proposta fazida pelo LabURB. E nesse sentido eu gostaria de apresentar algumas pequenas discussões que na verdade a gente vem desenvolvendo da Secretaria de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo a partir da perspectiva mesmo de uma visão turística, mas do ponto de vista do compromisso, do comprometimento do turismo com a humanização da cidade. E nesse sentido, a ideia de que, através do entendimento da cidade pela sua diversidade cultural, das suas diferentes populações, das suas marcas mais profundamente humanas, trabalhar nessa dimensão da cidade, ela, como ação de políticas públicas, ela começa a revelar para a gente uma série de aspectos que eu gostaria então de compartilhar algumas reflexões com esse projeto, dentro do projeto. Inicialmente aqui algumas imagens de uma Campinas, de uma cidade atual, conta com um pouco mais de 1 milhão de habitantes, que tem, conforme já a mesa colocava, uma porção urbana mesclada de cidade, de área rural, e aí gostaria de fazer uma nota que foi exatamente na administração da nossa prefeita, da Nentiane, que essa percepção ganhou uma forma muito clara através da criação do grupo de desenvolvimento rural, o qual a secretaria que eu integro hoje deu continuidade. E a gente observa algumas imagens tiradas do alto da cidade, que a gente vai observando os rurais e urbanos interpenetrados, e particularmente aqui algumas imagens que falam muito dessa origem e desenvolvimento da cidade de Campinas, particularmente de identidade histórica, que tem a ver muito com o conceito de espaço de agregação, de passagem, de circulação, de grande complexidade, antes do trem acontecendo com um troncamento de estradas de mulas, de estradas de Goiás e outras que vão acontecendo no século XVIII aqui, que vão configurando a formação propriamente de um povoado. Depois, no final do século XIX, a entrada do trem, que nós vamos ter aqui em Campinas 5 ferrovias, a partir de 1872, e depois, a partir já dos anos 40, grandes rodovias se instalando em Campinas, e hoje nós temos inclusive essa ideia do aeroporto de Viracopos se transformando nos próximos anos no maior espaço de embarque e desembarque de cargas na América Latina. Então é uma cidade absolutamente marcada por essa circulação, por essa dinâmica de articulação de populações, de complexificação produtiva. E a gente observa a população, um crescimento da população entre 1900 e o ano 2000. A gente observa então a curva da população crescendo violentamente a partir da década de 60 e particularmente anos 70, 80, Se a gente pegar a população de Campinas ainda na década de 60, nós não temos mais do que, está próximo de 400 mil habitantes, nos anos 80 nós já estamos com 700 mil, atualmente com 1 milhão de habitantes, é muito recente a explosão urbana, mas de qualquer forma a lógica do entrelaçamento da cidade é muito forte nessas imagens. Área urbana e rural, conforme colocamos aqui na frente, a área maior, atualmente estão 51%, aqui é no ano de 2003, a área urbana, a área rural ainda 53%, e o tratamento, exatamente da forma de tratar os espaços rurais dentro da cidade, como já foi colocado,
né, um elemento que entra para dentro agora das competências do município e, ao mesmo tempo, a exigência, né, de políticas para o campo que passam a ser do município. Nós temos que pensar o que significa esse universo de cidade em crescimento aceleradíssimo e, ao mesmo tempo, essa relação com o mundo rural. No entanto, se a gente observar um pouco mais forte, né, como é que essa cidade ela vai se consolidando, a gente vai vendo que, justamente associado a esse caráter de enorme entroncamento viário, as grandes questões de Campinas na área urbana foi o desenvolvimento de grandes frentes de comércio e serviços, mais do que tudo, serviços. Uma cidade que vai se definindo no curso desde o século XIX e aí no século XX como um centro de serviços médicos, um centro de serviços agrícolas, de ciências agrícolas, de tecnologia, particularmente nos últimos anos, de tecnologia da informação, que é um dos carros-chefes da produção de conhecimento aqui de serviços da cidade de Campinas. E essa porção urbana muito marcada por essa confluência, né? por essas funções importantes. E os mapas que eu começo a mostrar aqui na lateral, é justamente, eu vou já mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente vem desenvolvendo na busca de que essa cidade com essa complexidade, ela possa ser sempre desvendada e desvendável pela própria população, né? De mapas que a gente constrói na perspectiva de percepção da origem, do desenvolvimento, de quando o desenvolvimento se dá, de que tamanho que está essa cidade na relação rural-urbana. São mapas aqui do Departamento de Turismo. Ao mesmo tempo, né, conforme a gente vai vendo essa sedimentação, né, de uma enorme rede de serviços na junção do entroncamento viário no curso do tempo, nós vamos recebendo populações absolutamente do mundo inteiro, né? A gente tem referência clara de pelo menos 70 grupos étnicos se fixando nessa interiorização de São Paulo a partir do final do século XIX. Né? E particularmente aqui em Campinas, se a gente observar o censo 2000, a gente vai ver que, no caso já, principalmente das últimas décadas do século XX, realmente a chegada dos novos migrantes, né, ela vem eminentemente do interior do Brasil, né, e há uma longa tradição de presença mineira aqui em Campinas, e nos últimos tempos um crescimento muito forte da Bahia e de Pernambuco, né, e Paraná já ganhando forma. Né. Então nós temos um passado de populações muito diversas e um presente de populações muito diversas, de várias regiões do mundo, região do Brasil, e que particularmente estabelecem para dentro dessa cidade entroncamento de serviços outras marcas, outros significados de testemunhos, outros bens patrimoniais que vão alterando, né, o perfil, a vida, talvez esse sentimento de casa, né, que é o que perseguimos. Né? Ali uma imagem importantíssima de uma das ruas mais significativas do ponto de vista da sua população, que é a Rua 13 de Maio, né, que corta o centro a partir do fundo da catedral e que liga Campinas à estação ferroviária, um eixo criado a partir da inauguração da Estrada de Ferro, em 1872, e que vai se tornar, até hoje, ela é um eixo extremamente importante, extremamente forte para essa população, e curiosamente, né, uma coisa seríssima isso, essa população de maior presença popular, ela não costuma ultrapassar a Avenida Francisco Glicério. Ela vai até a Francisco Glicério e não passa para o outro lado da Avenida Francisco Glicério. Isso é um elemento histórico da cidade, né? Uma segregação socioespacial seríssima e a gente continua vendo, né, que de toda essa trajetória de conformação urbana existem elementos sérios de recorte, né, de determinação aí, de uso de
espaço, de circulação do espaço, que é uma questão seríssima para a gente enfrentar nos próximos tempos. Né? Ao mesmo tempo que nós estamos falando, então, de um entroncamento complexo de serviços, de populações de todos os cantos do mundo, nós também acompanhamos que desde a década de 1950, particularmente o centro histórico da cidade, ele foi sofrendo um processo fabuloso, né, de desmontagem das suas edificações, transformação dos seus espaços, com as demolições, né, na verdade uma verticalização fabulosa da região do centro histórico, né, eu diria que a gente tem na verdade um triângulo histórico no centro da cidade, exatamente onde está o paliteiro dos edifícios, desde a década de 50, e a gente vê aqui algumas imagens em que a gente vai vendo o patrimônio restante, o patrimônio do século XIX, início do século XX, ele vira, em alguns momentos ele é uma espécie de uma clareira, né, no meio desse mar de paliteiro. Né? Então é muito curioso a gente considerar que na região em que se reúne o maior conjunto de marcos de origem e desenvolvimento da cidade é exatamente aonde há um pagamento mais violento das referências de memória. O que complica muito mais, quer dizer, não só a população mutante, a população que entra, vem, vai crescendo, ela ainda por cima você apaga os marcos de constituição desse território. Como é que as pessoas têm direito de se achar aqui dentro? Ela se acha, né? Ela não tem como se achar, mas a cidade não permite, né? Esse fenômeno é absolutamente forte. Né? Então, o que acontece? Quer dizer, a questão que como políticas públicas, né, que a gente entende que é uma das questões fundamentais, é exatamente esse desafio de ler, de articular, né, de circular, de orientar uma circulação que permita que essa população, que ela vá retecendo as suas referências e se reapropriando do espaço em que ela vive. Né? E a ideia da gente trabalhar com o conceito de patrimônio a partir do conceito de paisagem, provavelmente através de um conceito mais de tramas de relações, a gente consiga avançar um pouco mais, né, na ideia de que patrimônio e bem comum tem que andar juntos. Tá? A gente não estabelecer uma relação dessas duas coisas, a gente, do ponto de vista de políticas públicas. E nesse caso, eu gostaria só de chamar a atenção que Campinas, ela está, apesar de no Brasil isso não ser um fenômeno forte de urbanização acelerada no Brasil, mas eu acredito que a região de Campinas ela é uma região um pouco particular, porque ela está reproduzindo um pouco o que está acontecendo nos países europeus, né? A fusão dos espaços, a expansão tão rápida da cidade, que ela, em tão pouco tempo, ela vai, exatamente aqui a definição que Jacques Legoff usa, né, quando ele escreve Por Amor à Cidade, ele diz assim, né, dessas novas cidades que perdem a centralidade, né, que os subúrbios vão virando uma rede de subúrbios, né, que se interligam entre si, de uma cidade que é mesclada de campo mesclado de cidade, então a gente não sabe mais o que é campo, o que é cidade. Então é um contexto de contemporaneidade, do qual a região de Campinas não está dentro desse processo. Mais do que nunca, não é só uma urbanização, mas é uma urbanização perversa, né, do capital contemporâneo. Estou terminando já, só gostaria então de mostrar para vocês alguns elementos de busca de construção de uma política pública para isso, que é a ideia de que a gente precisa ler o espaço, né? Ler, só volta um pouquinho anterior, a gente vê aqui uma imagem da década de 1940, do centro histórico da cidade, que a gente vê claramente ali as ruas tortas, a rua do meio, a rua de baixo, a rua do meio, a rua de cima, que aparece aqui nesse primeiro mapa de Campinas de 1876, as ruas ainda estão lá, alguns becos ainda estão aqui, né, estão aqui na área central, não foram apagados os traçados urbanos. Então a ideia nossa, começar a tentar, quer dizer, nessa perda permanente, né, nessa luta contra o tempo, de tentar remarcar, né, reler, né, a gente tentar recuperar, né, uma cidade, resgatar a ideia de que
essa cidade tem história, essa cidade tem marcos de origem, tem espaços, tem história nos espaços, né? E aqui a gente faz referência a um projeto que foi justamente iniciado na gestão da prefeita, que houve continuidade na gestão do Dr. Hélio, que é um projeto que está avançando, e que é a ideia de trabalhar com as 17 praças da área do centro, através de todo um sistema de leitura desse território, e que vai, por exemplo, resgatando aqui, olha aqui o espaço do Lago do Rosário entre 1850 e meados do século XX atualmente, né? Como é que esse espaço ele vai desde uma área que era uma área de venda de carnes e verduras, até em recorte tempo mais antigo do que está mostrado aqui, até ele ser incorporado por uma elite cafeeira que vai redefinindo esse espaço, e esse espaço depois ele passa a ser apropriado como marco cívico da cidade, ainda popular, relativamente popular, perto do que ele já foi, né? E os sistemas novos que a gente começa a propor de recuperação de referência, que começa a entrar algo mais em cena, para fazer posto na rua, ao mesmo tempo que a gente tentar, então, estrategicamente pensando uma área mais alta da cidade, onde está o bairro do Castelo. A gente tem lá a Torre do Castelo, e a Torre do Castelo ela tem 6 janelas, e quando a gente entra nessa torre, a gente olha, a gente vê a cidade, a gente vê as manchas rurais, as partes rurais, a gente vê a verticalização clara do centro, a gente vê os bairros que se formaram em determinadas décadas, que estão em crescimento. Então, um ponto estratégico para que essa população ela comece a materializar essa, né? E curiosamente, quando a gente vai na Torre do Castelo e sobe e vê desse mirante, a gente vê a mancha, né? No final, quando a gente olha em direção sudoeste da cidade, vai ver ainda os testemunhos da ferrovia, e para além da ferrovia não dá para alcançar a vista, mas é para onde vai embora a cidade na atualidade, a região sudoeste da cidade, crescimento maior, mas que também aparece nessas janelas da cidade, que é o que a gente considera uma ação absolutamente de cidadania, de busca de... Por fim, toda uma tentativa de redefinir a circulação, de circular, de resgatar, de aprender, de valorizar a cidade através do turismo, que é uma ação, quando o turismo pode também ser pensado como políticas públicas, o turismo pode ser apropriado pelo poder público, no sentido de ser um elemento de organização do olhar, de reconhecimento. E aí eu gostaria de chamar a atenção, quando a gente já há 4 anos faz passeio no final do ano, que a gente põe o povo para andar naquele ônibus vermelho da Capriola dos 2 andares, e a gente faz uma circulação explicando a cidade, que é uma das coisas mais bonitas que acontece, pessoas ficam emocionadíssimas, a gente vê dentro desse ônibus pessoas de todas as categorias sociais, andando pela cidade e se descobrindo na cidade. Por fim, então, essa ideia de redemocratizar a circulação, né? De dar acesso à população ao seu patrimônio cultural e ambiental, né? Que está em risco, que está em mudança, que está em transformação. Né? Como a Vânia dizia, o próprio conceito de patrimônio muda, os critérios mudam, porque mudam as populações, mudam os seus elementos de cultura, e nós temos que trabalhar com isso como um conceito muito complexo, né? E a última imagem, por favor, é a ideia de que a gente tem que construir, em paralelo a tudo isso, a busca de sensibilizar e estabelecer parcerias com instituições, com grupos, com a própria sociedade que é guardiã desses equipamentos. Sem essas instituições integrarem o processo, a gente não consegue preservar, né? Então, minha intenção foi trazer um pouco essa reflexão, porque eu acredito que é exatamente através desse projeto que é possível pensar, né, em que medida ações como essas são ações pertinentes para ser